Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fora de Sala, a sua dose semanal de reflexão profunda e bem-humorada sobre teologia, cultura e sociedade. Esse é o nosso encontro, o nosso tempo aqui juntos, onde juntos como amigos nós podemos dialogar sobre os mais diversos assuntos, equipar outras pessoas com conteúdo sério e também simplificar temas e situações que podem ser difíceis para muita gente. Falamos aqui diretamente da gélida Atibaia, eu sou Eduardo Ross e tenho aqui ao meu lado os nossos companheiros de conversa, ele, Felipe Santos. Felipe, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui novamente. Pois é, foi quanto tempo a gente não se vê, né? Poxa vida, nem... Interessante. Rapaz, há quanto tempo? É bom ter você aqui novamente. Lucas Sabatier, seja bem-vindo. A alegria é minha. E ele, Joel Neto. Obrigado, do hoje não tá tão gélida, mínima de 8. Mínima de 8. Hoje tá fresquinho, né? Fresquinha, está fresquinha. Até pra usar uma camiseta lá. Dá, exatamente, sim. exatamente. E na técnica nós temos o nosso querido amigo Renan. Renan, obrigado mais uma vez pela sua ajuda. Você que tá aí ouvindo a gente, assistindo a gente pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma e quer conhecer mais os integrantes aqui da mesa, entra lá no nosso Instagram, tem um post fixado lá contando a história de cada um da gente, contando a história de cada um de nós, falando um pouco mais sobre nós. Você que quer conhecer, por favor, clica lá, acessa e curta também a nossa página, é importante pra gente. Queridos, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Recentemente estava eu vendo uns vídeos do Instagram, passando pelo aquele tempo, meu tempo de descanso e de relaxamento, meu ócio criativo, não é? Nem sempre é criativo. Quando de repente caio num reel lá, mostrando a religião de pessoas famosas. Conheço a religião de pessoas famosas e aquilo muito me interessou. Então passou de repente o fulano de tal, evangélico. Falei, uau. Fulano de tal, católico. Fulana, cristã. Bom, tudo bem que assim, a diferença entre cristão, evangélico e católico é assunto para outro podcast, mas o mais interessante é que a vida daquelas pessoas, que inclusive são públicas, são pessoas públicas, em nada se parecia com a de um cristão. Uhum. Apesar de nominalmente eles se identificarem como cristãos, evangélicos ou católicos, é conhecido e público que a vida deles em nada era dentro daquilo que se espera de alguém que segue a Cristo. Não sei se vocês se lembram, mas os últimos dados do IBGE sobre distribuição religiosa no nosso país, dizia que 85,8% da população do nosso país se identifica como cristão. 85%. E a pergunta talvez seria, onde é que estão essas pessoas, não é? Onde é que elas estão? Isso me lembrou ainda de um problema ainda maior. Eu me lembro que uma pessoa muito querida veio perguntar pra mim o seguinte, como ela lidava com a mãe dela, porque ela tentava falar de Cristo pra mãe, tentava apresentar o evangelho pra mãe, consequentemente ajudar a mãe a pertencer a uma comunidade. E a mãe dizia, não, eu já sou cristão. Eu falei, mas mãe, por que você acha que é cristão? Por que você acha que é evangélico? Ela dizia, não, porque eu assisto todos os dias um canal de TV evangélico famoso. Eu não preciso ir para a igreja, porque eu vejo tudo que está ali, eu assisto, eu sou um cristão. A gente conhece muito bem esse problema. A gente está falando, no final das contas, de um problema chamado cristianismo nominal. Né? Pessoas que se identificam como cristãos, mas cuja vida e práticas não refletem os ensinamentos de Cristo. E nós temos vivido em um país que cada vez mais nós encontramos pessoas assim, que vivem nessa desconexão entre a profissão de fé e a vida do evangelho. Isso é um desafio para nós, tanto como lidar com essas pessoas, como inclusive cuidar delas, como amá-las, como levá-las, conduzi-las ao encontro genuíno e verdadeiro com Cristo. A pergunta, então, é como nós podemos ajudar essas pessoas de forma amorosa e eficaz a conhecer e experimentar uma verdadeira transformação em Cristo. Como lidamos com cristãos nominais? Lucas, talvez o primeiro passo seria a gente, como nós fizemos com o cristianismo cultural, um dos nossos episódios aqui no programa, é identificar o que caracteriza um cristão nominal de um cristão genuíno, se é que nós podemos usar essa palavra. Bom, no nosso episódio sobre o cristianismo cultural, a gente acabou definindo o verdadeiro cristão como aquele que é nascido de novo. Uhum. Aquele que nasce do alto, aquele que pela fé
experimenta essa regeneração que o Espírito oferece e é habitado então pelo Cristo ressurreto, né? Esse é o cristão verdadeiro. O cristão nominal, como o adjetivo já nos aponta, é aquele que se chama cristão, mas que não tem essa experiência desse cristianismo verdadeiro, dessa vida de Cristo habitando nele, né? O que leva alguém a se chamar cristão, né? E aqui a ideia de cristão cultural e cristão nominal, elas são bem próximas, né? Uhum. Às vezes por associação familiar, a minha família é cristã, portanto eu sou um cristão, né? Você pode até pensar em associação nacional, né? A nossa nação é uma nação cristã e, portanto, eu sou um cristão. Então, talvez uma associação social, mais recentemente, até uma associação política, que você tem essas associações políticas em alguns países mais do que outros, né? Você tem os exemplos lá da Irlanda, né? Uhum. Onde você tem grupos bem definidos e separados politicamente e cada um desses grupos se identifica ou com o protestantismo ou com o catolicismo romano. Você tem essas associações nominais, mas que não dizem respeito a, de fato, uma religiosidade verdadeira, né? Eu diria que, então, o cristão nominal ele pode ser aquele cristão não praticante, né? Aquele que somente adota o nome, mas ele tem nenhuma ou quase nenhuma preocupação em se comportar como ele simplesmente adota o nome. E tem aquele outro cristão nominal que ele adota o nome, ele age em determinados contextos de acordo com alguma expectativa social, contextual, como um cristão, mas ele não age daquela maneira por causa da vida de Cristo que habita nele. Ele age daquela maneira porque ele está condicionado àquele tipo de comportamento. Então, talvez eu consiga imaginar essas duas categorias do cristão nominal. De maneira mais abrangente, mais genérica, o cristão nominal é aquele que se chama de cristão, mas na verdade não. Quais vocês acham que seriam os comportamentos, as atitudes, enfim, qualquer coisa que nos ajude a identificar um cristão nominal? Como é que a gente consegue ter indícios de que a gente está lidando com alguém que nasceu do alto e alguém que lida com o cristianismo apenas como um sobrenome, como que o Lucas trouxe? Se eu entendi direito a definição do Lucas, e partindo dela, o cristão nominal é aquele, corrija, né? Que ele busca identificações que estão fora dele, então sociais, políticas, nacionais, e o cristianismo é basicamente algo que está em nós. É o Cristo, de quem nós nascemos de novo, a quem nós pertencemos, né? Fomos adotados e recebemos a herança dele. Então, o cristão nominal é esse que busca algo que está fora dele. Uma identificação que não tem a ver com aquilo que o tomou, que o habitou, que é o Cristo, o Evangelho. Então ele trai como sintoma a principal manifestação do Evangelho, que é reconhecer que o mérito não é dele. É reconhecer que a fé não vem pelo seu esforço, a fé não vem pelo seu fazer, a fé não vem por esse caminho de busca ou de responder um critério social, nacional, de uma política X conservadora, seja lá qual ela for que nos identifique como cristãos nominais. Mas que o Evangelho ele é a graça redentora de Jesus, que nada fizemos para merecer, que é um dom de Deus, como diz Paulo aos Efésios, que não vem de nós, para que a gente não se glorie nos nossos méritos. Uhum. A fé vem o Evangelho, a graça chega por nós por meio da fé em Cristo e nos méritos de Cristo. Então acho que o principal sintoma de um cristão nominal é que ele se torna alguém que crê que ele pode alcançar o que precisa alcançar enquanto fé, enquanto cristianismo, por meio dos seus próprios méritos, dos seus próprios esforços. E esse é, para mim, como pastor, o sintoma que eu mais tento perceber em pessoas quando eu estou considerando o Evangelho na vida delas. Uhum. O quanto elas reconheceram que a caminhada da fé
não tem a ver com os esforços e os méritos delas, mas tem a ver com os méritos de Cristo na vida delas. Então, eu realmente creio que um cristão nominal que tentou se identificar por tudo isso que está fora e não pelo que está dentro, que ele recebeu, que é de Cristo, demonstra um sintoma bem visível de autossuficiência, arrogância, de crença nos próprios méritos para responder a uma religião nominal. Felipe, diante desses dados que nós vimos de uma nação com 85%, 86% de cristãos, e diante do que o Lucas e o Joel nos trouxeram sobre o que caracteriza um cristão genuíno, qual você acha que é o grande problema do cristianismo nominal? Por que o cristianismo nominal é um problema? É algo que nós devemos estar atentos e buscar lidar com isso? Acho que o maior problema é que o cristianismo nominal ele leva para o inferno, como a falta de cristianismo também leva. Hoje, vamos lá, eu me converti em 1996. Meus filhos são pequenos porque eu casei tarde, mas tem gente que já tem filho adolescente, da mesma idade que eu. E esses filhos adolescentes estão na igreja. Esses filhos adolescentes e os que estão entrando ali na juventude, eles são provavelmente a primeira geração significativa de filhos de crente que nós temos no Brasil. Eu estou considerando só crente, estou deixando o catolicismo de lado porque eu não tenho associação ao catolicismo, estou pensando só em crentes evangélicos. E você tem a primeira geração massiva de filhos de crente. O filho de crente não necessariamente é crente. Porque eu não estou usando a linguagem evangélico, gente. Evangélico pode significar qualquer coisa. Falando crente, a pessoa nascida de novo. O filho de crente, ele não necessariamente é crente. Ele cresceu na igreja, graças a Deus por isso, né? Ele cresceu na comunidade da aliança, sendo beneficiado pela leitura bíblica, pelo exemplo de pessoas de fé, sendo educado pelos pais num ambiente onde ele aprendeu a ler a escritura, onde ele... Padrões conservadores. Isso, exatamente. Então, uma série de coisas acontecendo agora. Isso não significa que ele já tomou uma decisão por Cristo. E aí essas pessoas elas vão entrando na vida adulta com essa sensação de que elas são crentes, que elas têm um relacionamento com Jesus. Aqueles números, por que tanta gente lá nos Estados Unidos abandonava a fé no primeiro ano da faculdade? Porque muitos deles eram crentes nominais. Esse número, não sei se ele acontece no Brasil, mas esse fenômeno pode estar acontecendo no Brasil agora, porque nós temos a primeira grande geração de crentes nominais entrando nas universidades e se desviando dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque, na verdade, eles nunca caminharam com Jesus. Gente, uma pessoa que não tem um compromisso, uma pessoa que não assumiu um compromisso pessoal com Jesus, uma pessoa que não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que foi regenerado, que recebeu o Espírito Santo, que capacita essa pessoa para andar com Deus e frutificar no Espírito, essa pessoa, ela é simplesmente escrava do coração dela. E à medida que ela entrar na vida adulta e começar a fazer escolhas na vida independente dos pais dela, essa pessoa vai fazer escolhas segundo o próprio coração dela. Então, se o coração dela não se inclina às coisas do Espírito, automaticamente ela vai caminhar para longe do Espírito. Obviamente, há aquelas pessoas que tendem a ser um pouco mais conservadoras, que mantêm a tradição da família, que acham que a igreja é um lugar legal e permanecem na igreja ali, criam os filhos na igreja e tudo mais. Mas se você perguntar para essas pessoas, quando que você entregou a sua vida a Cristo? Essa pessoa não vai saber dizer. Felipe, mas você não acha que, por exemplo, alguém cresceu numa realidade de igreja, com família de igreja, possivelmente ele não experimente essa mesma disruptura que você experimentou por você não crescer nesse ambiente? Então alguém que obviamente que ele vai precisar saber responder com convicção, de forma certeira, os conceitos do verdadeiro evangelho. Como você falou, frutificar no Espírito, viver em Cristo, ter que ser regenerado. Mas por ele ter vivido ao longo da vida dele na igreja, crescido como criança, adolescente, aquilo vai acontecendo na vida dele de maneira que não é aquela não precisa ter o dia. Isso, aquela experiência que você teve no ano de 96, né? E aí uma coisa muito legal que você disse é que talvez essa pessoa que vai crescendo ao longo da vida dela na igreja e vai aprendendo os conceitos do evangelho e se apropriando dele, essa dúvida às vezes até é saudável. É verdade. Essa dúvida até é saudável, porque ela está no processo. Não no processo, não que a conversão ela é um milagre de um momento, mas de ver as implicações dela na vida.
Eu me lembro quando a minha filha mais velha era menorzinha, ela devia ter uns 9 para 10 anos. Nós estávamos na frente da casa do pastor Guilherme e ela tava sozinha olhando pro céu ali, na Palavra da Vida, na beira do lago. E eu cheguei perto dela, falei, filha, tá tudo bem e tal, né? E ela falou assim pra mim, acho que ela tinha um pouquinho mais, uns 11 anos. Ela falou assim, pai, às vezes eu fico pensando se eu sou de fato salva. E eu olhei pra ela e falei assim, filha, se você não fosse, você nem me estaria fazendo essa pergunta. E eu ia falar, então, você tá falando, eu lembrei, Paulo diz que o homem espiritual cogita das coisas do espírito. Exato. Isso. Uma pessoa que creu e que tem a dúvida, ela só cogita das coisas do espírito porque o espírito está dentro Fala dela. do espírito. E uma pessoa que está às portas, que está sendo... Porque o espírito está ali falando. Isso. Uma pessoa que está ouvindo a voz do espírito, ainda não nasceu de novo, mas está ouvindo a voz do espírito, ela está nesse processo de entrar pela porta, Isso. né? De passar pela porta. Isso é bonito demais, né? E talvez o excesso de segurança possa indicar, inclusive, um problema. Isso. Não é? O excesso de segurança. Porque é só cognitivo. Uma arrogância espiritual, Uma arrogância né? espiritual. Não, porque eu cresci na igreja, porque meu pai era pastor, meu avô... É o que você estava falando do risco da alienação e do auto-engano. Isso. Essa pessoa está enganada. E se apropriar né? corretamente de uma informação sobre o evangelho, é muito fácil. Exatamente. Isso. Todo mundo tem que parar, todo crente tem que parar e refletir. Eu sou mesmo, eu sou mesmo de Jesus. Eu entreguei a minha vida a Cristo. E a pessoa, a partir do momento que ela começa aquela jornada de reflexão, ela tem que, o dever dela, ou seja, o melhor para ela é terminar aquela jornada de reflexão convicta de que Jesus entregou a vida por ela e que ela é nascida de novo. Eu acho engraçado, assim, porque como eu, na adolescência, né, eu vivi a vida assim. Eu me converti às portas de fazer 17 anos. O Eduardo também se converteu. Você lembra quando você se converteu? Eu não tenho uma data específica. Eu creio que foi quando criança, ainda na minha infância. Eu tive um período de afastamento e de crise da minha fé na adolescência, começo da faculdade. E eu retornei definitivamente por volta dos meus 23, 21. Não, 21, 22 anos. No fim da faculdade ali. No final da faculdade. Foi tudo dentro desse período da faculdade. Antes do início da faculdade e até o final da faculdade. Eu acho engraçado que, na minha experiência, quem tá ouvindo, que passou por uma experiência de conversão, talvez entenda isso. Eu não consigo lembrar exatamente como eu era antes de me converter, porque eu me converti já tem 28 anos. Mas eu sei que era diferente. O dia que eu entreguei minha vida a Cristo, a minha vida mudou de fato. Gente, é diferente, a vida é diferente. Tem poder saindo de você, cara. Eu não sabia explicar isso. Um coração de carne agora, né? Cara, é poder. Você começa a ver a vida diferente, você começa a responder as coisas diferentes, você começa a se relacionar com as pessoas de maneira diferente. O seu coração se torna quebrantado para coisas que antes não te incomodavam. E é muito bom passar por esse tipo de experiência. E eu penso, assim, eu não vou afirmar porque eu não tenho base para afirmar isso, mas eu penso assim, uma pessoa, mesmo que ela já tenha tido uma experiência, que ela tenha crescido na igreja e que ela tenha tido uma série de experiências, é legal essa pessoa, na dúvida, entrar nessa jornada de reflexão e ela pedir ao Senhor para que durante aquela jornada de reflexão ela tenha uma experiência com o Espírito. Para que o Espírito para que o Espírito agindo no interior dela e motivando ela às ações, ter aquela certeza de que ela é um filho de Deus. É legal isso. Parece muito místico, mas é legal experimentar essa plenitude do Espírito. E nem sempre vai ser nada excepcional. O Jonathan Edwards, ele fala lá nas afeições religiosas que quando ele se converteu, ele começou a olhar, ele estudava o comportamento das formigas, né? Ele começou a olhar pela janela do quarto dele e ele percebeu que a grama era verde num verde que ele nunca tinha percebido. É engraçado. Que coisa simples. E tem uns lances assim, tudo bem que é experiência de conversão. O Spurgeon, criado no evangelho protestante, vida inteira e tal. Acho que estava se preparando para estar na igreja, no ministério. Um dia ele vai num culto, estava nevando, o pregador falta e um irmãozinho que mal sabia ler sobe
no púlpito e começa a repetir um verso de Isaías. Olhai para ele, olhai para ele, olhai para ele todos os vós moradores da terra, olhai para ele todos... Ele, naquela hora ali, ele teve uma experiência com Deus que ele se converteu. E ele fala como a vida dele foi diferente a partir dali. O John Wesley, ele vai para os Estados Unidos como missionário, passa 2 anos na Geórgia trabalhando como missionário, como obreiro anglicano, né? Volta depois de 2 anos com o coração todo arrebentado e ele tá no navio e tem aquele episódio da tempestade, ele vê os irmãos moráveis lá cantando, louvando ao Senhor na tempestade, ele morrendo de medo de morrer, e que ele não sabia o que ia acontecer com ele, até que ele chega na Inglaterra e depois de um tempo ele vai visitar um culto dos irmãos moráveis e lá ele tem a famosa experiência do coração aquecido, né? Aquela experiência de convicção, de lavar. É muito diferente. É único. Não depende de mim achar que eu sou crente hoje porque eu estou me sentindo bem ou que eu não sou crente amanhã porque eu estou me sentindo mal. Mas se eu criar no fato de que Jesus entregou a vida dele por mim na cruz, pagou pelos meus pecados, ressuscitou o 3º dia e prometeu que um dia vai me levar para morar com ele, então é isso. Eu criei nisso, então eu sou salvo. Isso foi muito importante para mim, anos depois da minha salvação, da minha experiência de salvação. Às vezes no aconselhamento, eu me deparo com pessoas que questionam. E esse como que eu entendo esse questionamento à luz da necessidade da fé? Será que eu não tenho fé? Né? Será que essa fé é muito frágil para me segurar ali no fato? Né? No Cristo? E uma verdade que eu tenho dito para essas pessoas é que nós não somos salvos pela qualidade da nossa fé. Né? Porque a nossa fé, ela vacila. Nós somos salvos pelo Cristo que nos estende a mão. É Ele que nos segura. Né? Quando a gente está andando pela fé no mar com as ondas batem e a gente afunda. Mas Ele estende a mão vez após vez e é Ele quem nos sustenta e nos segura. E quando Ele nos segura, ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Agora, isso não quer dizer que em alguns momentos da nossa caminhada a gente não vá duvidar. Agora, um dos textos que eu gosto muito de trabalhar no aconselhamento com pessoas lutando com esse tipo de dúvida é o texto de 1 João. João escreveu essa carta, né, e ele afirma isso lá no capítulo 5, eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E o que ele coloca, então, ao longo da carta é quase que um checklist das coisas naturais daqueles que nasceram do alto. Daqueles que têm a vida de Cristo, a vida de Deus nas suas almas. Né? E o capítulo 4 é emblemático, porque todas essas evidências culminam no amor. Né? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Se você nasceu do alto, você procede de Deus nessa sua nova vida, você vai amar. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Depois ele vai falar de novo, Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. O amor não só nos assemelha a Cristo, mas na comunidade do amor, do nosso amor compartilhado, desse coração que já não é mais egoísta, mas tem o interesse do outro acima dos próprios, que nós vemos a vida de Cristo em nós. E é na experiência dessa troca que nós temos essa confiança reacendida, assegurada, né, de que nós somos de Cristo, porque esse amor não é natural a nós. Acho que uma ilustração muito interessante disso do que você está falando, da fé frágil e da fé sólida, é aquela ilustração do avião, né? De duas pessoas alguém que precisa ir até algum lugar, precisa chegar em algum lugar, e ela não tem o menor medo de andar de avião. Ela é segura, ela sabe o que o avião vai levar, sabe que o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo, então ela entra no avião para poder chegar até o seu destino. Junto com o do outro lado, alguém que morre de medo de andar de avião.
Alguém que não tem certeza se esse avião vai ser suficiente para chegar lá. Alguém que teme e tem uma certeza frágil na garantia de que esse avião realmente vai levá-lo até lá. Entretanto, essa pessoa ainda assim entra no avião. Ela entra no avião. Não dá pra julgar a não fé por causa disso. Exatamente. Né? Mesmo a questão é que das duas, enquanto uma tinha uma fé sólida no avião, a viagem dela é mais tranquila, ela chega até o final do seu destino muito mais alegre. Mas aquele que, ainda diante de uma fé frágil, embarcou no avião, ela vai chegar no mesmo lugar. E essa fé é nesse Cristo. A grande questão que nós estamos diante agora é que, talvez para esses 85% da população nacional que nós perguntássemos, se nós estivéssemos diante deles agora com uma multidão e disséssemos: você conhece Jesus? Eles diriam sim. Você diria que Jesus é o Filho de Deus? Talvez mais de 80% diriam sim. Mas será que essas pessoas entraram no avião? Será que essas pessoas fizeram a decisão de confiar em Cristo como seu Senhor e Salvador? E talvez agora, quem esteja nos ouvindo, tem alguém assim do seu lado. Tem alguém assim dentro de casa. Alguém que diga assim: não, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero viver do meu jeito. Eu vou viver, eu não quero entrar nesse avião, embarcar nesse avião na fé. E olha, vocês sabem, eu tenho trabalhado com uma agência missionária voltada para o evangelismo, e durante essas caminhadas a pergunta que eu mais ouço é isso: como eu tenho alguém em casa, eu tenho um pai, um irmão, que eu não tenho certeza se ele é cristão. Porque ele não age, ele não parece ter passado por essa transformação que nós estamos mencionando agora. Quais vocês acham que são as maneiras pelas quais nós podemos ajudar essas pessoas? Qual que é o nosso papel de, como cristãos, ajudar essas outras pessoas a conhecer o Evangelho de forma que faça sentido para ele? De forma a desafiá-los a tomarem essa decisão por Cristo, passarem por essa experiência espiritual que o Felipe trouxe, essa confiança em Cristo que o Lucas trouxe, mesmo essa fé frágil. Como é que a gente pode ajudá-los? Mas é fé frágil ou não fé? A fé no lugar certo. A fé em Cristo. Mas ajudar quem não tem fé ou quem tem fé frágil? Ajudar quem não tem a fé verdadeira. Ah, tá. Ajudar quem ainda não decidiu confiar nesse avião, ainda que de maneira vacilante. Quem ainda não se tocou, quem ainda não entendeu a importância disso. Quem não nasceu do alto. Quem não nasceu do alto. Talvez quem não foi tocado. Talvez É para isso. ficar na ilustração do avião, você falou que essa pessoa não entrou no avião, né? Mas ela insiste em viver do jeito dela. Uhum. Inclusive a praticar sua religiosidade do seu próprio jeito. Exato. Né? Na ilustração do avião, essa pessoa não entra no avião, ela corre pro meio da pista, abre os braços, sai correndo e fala para todo mundo: eu tô indo pro mesmo lugar que vocês. Exato. É loucura a ilustração, a imagem é até jocosa, absurda, pitoresca. Mas é isso. Mas na prática é isso que está acontecendo. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque uma das coisas, quando você tem confissões, pessoas que afirmam verdades acerca da pessoa de Cristo, e que não evidenciam fruto, a gente deve ver fruto. Pelos frutos a gente conhece muita coisa. A questão é que a gente ainda não tem frutos completamente aperfeiçoados, né? Então, o fruto é uma boa evidência. Nós devemos olhar para os frutos, e a igreja faz isso? Faz coletivamente. Quando a gente não vê frutos, e não existe frutos de arrependimento, a igreja inclusive age disciplinarmente. Mas fazer determinações categóricas sobre a salvação de alguém é sempre perigoso. Agora, fazer afirmações ou levantar suspeitas estratégicas, eu acho que é até proveitoso. No sentido, poxa, eu não vejo frutos de salvação, frutos de arrependimento. Eu não vejo esses frutos como o estilo de vida que marcam aquela pessoa. É discipular até, né? Uhum. E aí a gente talvez tenha alguns... eu acho que as estratégias a serem adotadas vão ser contextuais, dependendo dos relacionamentos. Uma delas, muito simples, é você conversar com essa pessoa. Uhum. E levantar preocupações. Falar, a gente tem caminhado de maneira próxima aqui já há algum tempo e esse tempo tem me levado a observar algumas inconsistências
entre aquilo que você confessa e aquilo que você pratica? Será que a gente pode continuar caminhando e tentando... Eu estou aqui disposto a te ajudar, Uhum. né? Será que a gente pode caminhar junto? Né? E aí, nesse processo, sim, apontar essas inconsistências talvez com ainda maior precisão. Mas não só, o processo não tem como objetivo meramente apontar as inconsistências. Tem como objetivo apresentar o Cristo que redime a falta de fruto. E talvez, Lucas, você acha que um papel anterior, talvez, dessa confrontação, indo por essa pergunta, inclusive, que demonstra a intenção, mas demonstra também um coração de quem pergunta, que é um coração de quem ama. Claro. Talvez um passo anterior a isso, a gente poderia dizer que seja alguém que faça uma alta confrontação dos seus próprias motivações com essa pergunta. Será alguém que talvez examine-se primeiro antes de olhar para a caminhada do seu irmão. Talvez perguntar se aquilo que ele está perguntando ou o desejo de apontar algo que está faltando na vida daquela pessoa, talvez reflita algo que falta na dela, Sim. primeiramente, de perguntar se isso é para o meu bem, para um comportamento que eu entendo que é aceitável para o cristão, ou eu estou perguntando isso porque é para o bem de Deus, para a glória de Deus e para a salvação dessa pessoa. E talvez isso que você está apontando tenha a ver com a outra estratégia que eu tinha pensado, né? Que nós temos em alguns relacionamentos familiares essa dinâmica propriamente dita. E o que a gente já... essa estratégia da denúncia, da confrontação, ou pelo menos do posicionamento com relação à ausência de frutos, já foi adotada e se mostrou infrutífera, né? Uhum. Mas como que você continua nesse relacionamento que é inescapável, uma vez que é familiar? Como que você continua nesse relacionamento apontando para Cristo? E a nossa postura tem sido: vamos sempre ser muito rápido em reconhecer o nosso pecado, em pedir perdão, em mostrar que existe perdão, que existe um Salvador disposto a perdoar e a purificar a partir de mim, e que esse perdão e essa purificação estão disponíveis para o outro. Né? Então, a confrontação não é uma peça isolada. Uhum. Ela é acompanhada do amor que caracteriza o cristão, que deve caracterizar o verdadeiro cristão, e essa humildade daquele que reconhece a necessidade da graça, que foi o ponto que o Joel levantou lá no começo. Você concorda com isso, Joel? Você acha que o caminho é demonstrar o amor de Cristo antes de apenas exigir ele? Sim, isso sim. Mas eu queria, antes de falar isso, voltar um passinho. Se nós estamos tratando, então, do que não tem a fé, o que não entrou no avião, usando a sua ilustração, nós partimos do ponto que esse indivíduo não tem nada contra a igreja, não tem nada contra os dogmas da religião, ele tem contra Cristo. Uhum. O que falta nele é o fator Cristo, como você falou, da graça de Cristo. Então nós, em primeiro momento, o que fazemos é apresentar o quê? Cristo. Uhum. Apresentar o Evangelho. O Calvino tem uma passagem lá nas Institutas, acho que é no livro 3, que, trocando por outras palavras, ele diz mais ou menos assim, que a fé é a boca pela qual nós nos alimentamos da graça. Que é basicamente isso que o Lucas tinha acabado de falar. O assunto não é a fé, porque a fé pode ser vacilante, mas o assunto é Cristo. Uhum. Então, se não tem fé nem vacilante nem forte, não tem como ter Cristo. Então nós apresentamos o Cristo da fé. O Cristo que vai infundir fé nessa pessoa. Eu só tenho medo de que essa abordagem ao cristão nominal se torne um problema nosso, cristãos em Cristo, com uma espécie de ofensa ao que nós somos. E aí nós perdemos o diálogo. Então eu olho para o cristão nominal, e aí que eu disse, né? Parece que o problema dele é contra a igreja, contra o meu jeito de ser, contra os meus dogmas, os meus métodos. Não, o problema dele é uma falta do evangelho. Eu vi uma cena muito engraçada sábado, eu tava pegando um voo em Congonhas, e aí eu tava na fila pro embarque, e um casal muito distinto, um senhor e uma senhora, eles descobriram que o senhor tinha esquecido o documento dele em casa. Na porta do avião. A senhora já tinha xingado ele de tudo. E aí ela chegou pra moça lá, atendente, falou: minha senhora, minha querida, o meu marido, a mulher fez o nome dele porque ele já tava muito acabado. O meu marido esqueceu o documento. E ela falou: mas não tem nem no celular? Não tem documento. Temos só a passagem. Eles estavam com impresso e o meu documento, não tem o dele.
Eu sei que no final deram um jeito, a fila deu uma segurada, deram um jeito e iam colocar os dois no avião. Conseguiram alguma foto, talvez, que veio de casa. Na hora que foram... E todo mundo percebendo o que estava acontecendo. Na hora que foram colocar ele no avião, uma outra senhora da fila queria impedir. Falou, não, eles não podem entrar, eles não cumpriram o protocolo. E ela fez um escarcéu na fila. Talvez uma senhora com muito medo de voar, que deve achar que todo mundo que entra no avião é terrorista, que vai derrubar o avião que ela tá, que não deve estar acostumada com voar. Ela devia... Sabe que as pessoas têm medo de voar, que ficam olhando pra tudo, ver se tá tudo no lugar? Ela viu um erro na fila. Ela falou, não, eu vou impedir esse senhor de voar. E ela não, ela atrasou nosso voo, que tiveram que convencer aquela senhora a deixar aquele homem sem documento entrar no avião. Uau. Eu acho que esse pode ser o nosso perigo contra o cristão nominal. Excelente. A gente olha ele de uma maneira meio como o filho mais velho na porta da casa do pai. Ele não devia fazer como faz porque eu faço melhor que ele. Então eu começo a tratar o problema dele como se fosse um problema contra mim. Contra a minha igreja, contra o meu dogma, o meu método. Não, a questão dele é contra Cristo. Ele precisa do evangelho, ele precisa de Jesus, ele precisa da fé pela qual ele vai se alimentar do Cristo. Então eu vou amá-lo para apresentar o Cristo. Tem uma história na Bíblia que acho que ela ilustra um pouco esse dado que você falou, essa história que você contou. Em Atos capítulo 18, surge um homem chamado Apolo, na cidade de Éfeso. Ele era um judeu de Alexandria que começou a pregar na sinagoga de Éfeso falando sobre Jesus como Messias de Israel. O Áquila e a Priscila, 2 colegas de ministério do Paulo, ouviram, ficaram impressionados e ao final do culto, do programa na sinagoga, eles chamaram o Apolo e explicaram para o Apolo o que estava com as últimas peças do quebra-cabeça. Mais ou menos, devem ter falado algo do tipo, Apolo, você está certo em tudo, só falta um detalhe, ele é o Messias, mas ele não é simplesmente o Messias, ele é o seu Salvador. E o Apolo então se converte. E aí no capítulo 19 tem uma cena engraçada. Um tempo depois, não sabemos, alguns meses depois, semanas, Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele chega a Éfeso. E quando ele chega à região de Éfeso, ele encontra um grupo de homens que se chamam de discípulos. Eles são discípulos de quem? Paulo chega assim, vocês creram no Espírito quando vocês receberam o Espírito quando vocês creram? Eles falavam assim, não, nem sabíamos que havia um Espírito. Então, peraí, em que batismo vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo de João. Ou seja, aparentemente, o Apolo, sabendo que Jesus era o Messias de Israel, pregou isso para esses caras, mas nem Apolo nem esses caras tinham a última peça do elemento, que era, ele é o Messias, mas ele é o Salvador de vocês. E aí o Paulo fala assim, o batismo que vocês receberam foi o batismo de João, o batismo de água, mas peraí, e ele impôs as mãos sobre aqueles homens e eles receberam o Espírito, ou seja, eles creram. Às vezes o crente nominal, aquela coisa, ele não está contra a gente. Ele até tem todas as informações e adora aquelas informações. Por isso que ele é nominal. Isso, mas falta essa última peça do quebra-cabeça. Gente, ele não é só o Filho de Deus que veio a esse mundo, que estabeleceu essa igreja. Ele quer ser o seu Salvador. Isso, porque eu tenho medo da gente olhar para o crente nominal como se ele fosse alguém mal intencionado propositalmente. Ele fala assim, eu podia ter Jesus, mas eu não quero. E não é isso. Né? Eu podia ter Jesus, mas eu vou ficar aqui só pra bagunçar Às o coreto. vezes, ele não teve aquele... Não, ele precisa da graça de Jesus. Não teve aquele, como dizem os gringos lá, o aha moment. Né? Tava muito sério essa parte do música. Muito bom. Mas vocês acham que, de repente, por isso que envolve, com esse crente nominal, talvez uma dose extra de paciência que a gente está acostumado. A gente não está disposto a lidar com essas pessoas. Talvez o grande problema de lidar com crente nominal, não sei se vocês conseguem ver isso também, é que a gente está sempre disposto a batalhas apologéticas. A gente está pronto para discutir a fé com ele. Isso. A gente está pronto para colocar pontos A, B, C e D de onde ele está errado, de onde a fé dele é fraca. Sabe aquele almoço de domingo onde a conversa sempre descamba para esse lado? Mas geralmente a gente não está disposto a sentar com essa pessoa. Eu acho que a gente não está disposto a andar com ela. Carece uma dose de paciência, mas carece também uma mudança da nossa perspectiva sobre ele, de novo. Porque
o que está errado nesse indivíduo não é uma informação que ele não tem só, mas é um amor que não está educado nele. Uhum. Porque o Felipe, creio que vai concordar comigo, faltava uma última peça pro Apolo. Mas essa peça não era uma peça que o Apolo, por um erro estratégico ou cognitivo, ele não conseguiu encaixar. É uma peça que, por um milagre, ainda não tinha. O espírito ainda não tinha. Isso, por isso que Paulo vai falar do espírito. Uhum. Então, carece de uma dose de paciência para que eu não faça desse crente nominal o inimigo dos meus comportamentos como crente, e uma dose excessiva de amor para entregar o evangelho para ele, de novo, não apologeticamente, como se fosse apenas uma informação fora do lugar, mas o evangelho para ele como a base de toda a realidade na qual faz a vida dele ganhar sentido e ser feliz. E isso chama atenção para algo que eu já ouvi em outras histórias de pessoas que passaram por isso. Às vezes um membro da família, todo mundo preocupado porque ele sabia tudo, mas não tomava uma decisão. E aí as pessoas, eu conheço pessoas que tomaram a seguinte decisão: eu continuar falando o tempo inteiro não vai adiantar. Então oravam por aquela pessoa, oravam especificamente para que Deus desse a ele esse aha moment, essa regeneração, esse último Isso. empurrãozinho ali. E eles oravam, e aí eles oravam, amavam e testemunhavam por meio das suas vidas. Porque o problema daquela pessoa não era informação. O problema daquela pessoa não era um desvio de caráter, não era uma rebeldia. O problema daquela pessoa era simplesmente um coração não Deus convertido. ainda não tinha, exatamente, você ainda não tinha o coração tá na mão da dela. própria vontade. Eu vou trazer um testemunho que é um encorajamento nesse sentido que você está falando. Como você perguntou, eu tive um período onde eu decidi deliberadamente me afastar da minha caminhada, da presença, me afastar deliberadamente do convívio com a igreja e com a comunhão Deus. com a igreja. Eu me tornei um agnóstico no melhor sentido da palavra. Eu me entendia como alguém que Deus não existia, ou que se ele existisse não era nada parecido com o que eu tinha aprendido o restante da minha vida. Isso pro meu pai, que era um pastor, foi muito dolorido. Imagina. Muito dolorido. Foi um período muito de grande esperança pro meu pai, porque foi um período que a gente ficou afastado, eu voltei a morar com meu pai. E a esperança dele é que eu agora caminhasse com Cristo perto dele. Ele descobriu que a minha caminhada com Cristo não era como ele imaginava. E eu me lembro de vários momentos onde ele insistentemente tinha conversas comigo sobre Cristo, me convidava para ir para a igreja e eu deliberadamente negava, fugia, saía de casa no horário da igreja, só voltava depois que ele já tinha saído de casa. Isso durante anos meu pai insistiu na minha vida. Até chegou ao dia em que ele parou. Ele parou. Ele parou de me convidar, ele parou de puxar conversas. Frequentemente ele tentava ter conversas intencionais nesse sentido, mas ele parou. 3 anos depois, eu tive um reencontro com Cristo, tive um momento, um aha moment, onde eu percebi o que estava acontecendo com a minha vida, onde eu estava indo e que eu era um filho amado de Deus. E voltei para Cristo, voltei para a igreja. E naquela noite, um dia eu procurei meu pai e contei para meu pai o que tinha acontecido. Com o olho marejado, ele olhou para mim e ele disse, olha, você sabe que eu parei de falar com você, né? Eu disse, sei. Ele disse, mas todos os dias que você saía, eu entrava no meu quarto e eu ficava acordado em oração até o momento em que você voltava. Amém. 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, quando você chegava tarde. Eu só dormia quando você já tinha chego. E eu louvo a Deus porque as minhas orações foram ouvidas. E eu conto isso em tom de testemunho e de encorajamento para você que talvez tenha alguém em casa passando por um momento assim. Você tá aqui, cara. Louvado seja Aquela Deus velha por isso. história, a gente para de falar de Deus para pessoa, para falar da pessoa para Deus, né? Isso aí. É isso aí. Queridos, qual é o conselho de vocês? Qual o resumo que vocês fazem? Qual seria a resposta que vocês gostariam de dar? É claro que é uma questão muito circunstancial. Vidas são diferentes, pessoas são diferentes, contextos são diferentes. Mas qual é aquela questão que vocês diriam para alguém que hoje tem orado por um cristão nominal, tem reconhecido isso em alguém, mas espera ver essa pessoa redimida em Cristo?
qual seria a questão básica que vocês gostariam de deixar frisado para a gente encerrar nossa conversa hoje? Eu daria 2 conselhos. Um para o cristão nominal e outro para quem é um cristão verdadeiro e lida com o cristão nominal. Porque talvez tenha alguém nos ouvindo e está dizendo, talvez eu seja um cristão nominal. Depois de toda essa história que o Felipe deu, de tudo que o Lucas falou sobre o coração, a regeneração, eu vou me questionar. Eu vou ser a filha do Joel olhando pro lago do PV e pensando, será que eu sou salvo? Eu diria assim, olhe para a maneira como você encara a sua relação com Jesus. Se ela é baseada nos seus méritos ou nos méritos dele. Porque um verdadeiro cristão reconhece a sua total falência, a sua total insuficiência e a sua total incapacidade de resolver o seu próprio problema. Isso gera um movimento, como o Felipe falou, um poder que emana de nós, de olhar para Jesus e dizer, Senhor, se o Senhor não for, eu não sou. Se o Senhor não fizer, eu não posso fazer. Então você se humilha, você se rende totalmente, né? Porque mesmo Cristo que nos salva, por isso que há sempre aquela questão entre a salvação eletiva, a soberania de Deus e a nossa escolha, né? Porque nós fazemos uma escolha por Cristo. Só que antes de fazê-la, ele nos humilha a tal ponto que não sobra outra coisa a não ser fazê-la. Ela é a nossa escolha. É pelo menos assim que eu entendo o que o Calvino ensinou. A escolha é nossa. Só que ela é uma escolha que chega num ponto que não sobrou outra coisa. Ela se torna inevitável, a escolha, né? Então eu diria, se você é um cristão, está se fazendo essa pergunta, olhe para a sua relação com Cristo na dimensão dos méritos. De quem é o mérito? Como isso te muda? E para o cristão genuíno, como o Du batizou, que está lidando com um cristão nominal que ele quer ajudar, eu diria, não o trate como inimigo. E não o veja como o ofensor das suas práticas. E não queira convencê-lo apologeticamente daquilo que você gostaria que ele pensasse igual você pensa. Mas olhe para ele como alguém que tem um problema de disruptura com o seu Criador. Que por meio do Cristo Redentor, ele precisa encontrar esse Deus Criador novamente. Então apresente esse caminho, essa verdade e essa vida com profundo amor, total paciência, sabendo que o que está errado nele e o que vai arrumá-lo não é uma informação, não é as respostas certas sobre Jesus, mas é Jesus com uma resposta certa na vida dele. Então eu diria isso. E no caso de não dar dando conta, seja o pai Dudu. Pare de falar com ele e fale dele para Deus. Amém. Felipe? Eu queria dar um conselho, deixar uma sugestão aqui, um conselho mais para pastores e para pessoas que lideram grupos. Sempre lembre as pessoas do Evangelho. Sempre lembre as pessoas do Evangelho. Você que é pastor, você que lidera um grupo, você que é um obreiro que está à frente de pessoas, pense que na sua audiência pode haver pessoas que estão ali ouvindo tudo que você está falando, vez após vez, semana após semana, mas ainda não deu o clique. Aquelas pessoas ainda não foram regeneradas. Então, lembre essas pessoas do Evangelho, vira e mexe, e ore por elas. Ore para que na sua igreja, para que no seu grupo, para que no seu ministério, as pessoas que estão ao seu lado, elas de fato entendam quem Jesus é, o que ele fez por elas e como elas podem ter as suas vidas transformadas. Amém. Lucas? Talvez pensando no contexto de relacionamentos mais próximos, familiares, amigos, né? Talvez o meu conselho tenha a ver com enxergar os processos no longo prazo. Uhum. Né? Muitas vezes aquele pai que sofre com um filho que tem vivido uma vida de um cristianismo nominal, ele quer aquela estratégia que é a bala de prata. Uhum. Né? O que eu preciso dizer que vai produzir nele o aha moment, né? O momento do clique. E a gente não tem controle sobre esse clique. Né? O que a gente tem proposto diante da gente é uma dependência completa de Deus que nos leva a nos voltar a Ele em oração, a nos voltar à pessoa em amor, vivendo uma vida de humildade que reconhece a nossa própria falta de méritos. E aí isso se expressa então na nossa vulnerabilidade, no nosso próprio
arrependimento e reconhecimento de necessidade de perdão e transformação. Então eu diria, encare esses casos, esses relacionamentos, como uma maratona e não como um tiro de 100 metros. Né? No longo prazo, Deus está trabalhando. Você não é o único elemento de influência daquela pessoa. Existe toda uma história acontecendo ao redor dela. Existem inúmeras pessoas, boas e más, que estão interagindo com ela. Existem os sofrimentos que Deus, ainda assim, providencialmente arranja, inclusive, para mostrar para aquela pessoa, peraí, você não consegue nos seus méritos. Você não tem forças para sustentar a sua própria existência. E aí, naqueles momentos, talvez, essa pessoa vai lembrar de que ela precisa de outras que a amam. Quem que ama ela? Você tem amado ao longo dos anos. Você tem orado ao longo dos anos. Você tem mostrado que você não tem méritos e está à disposição para ajudá-los nas faltas de méritos deles. Né? Então, corra a maratona. Corra a maratona em oração dependente de Deus. Amém. Em amor pelo próximo. Em humildade vulnerável. Eu diria... O Lucas tem me ensinado uma coisa. Recentemente ele tem falado muito, já falou algumas vezes para mim. E eu queria acrescentar uma palavra dele no próprio comentário dele. Nessa maratona ele tem falado assim para mim: celebre as pequenas vitórias. Né? Você tem falado sempre para mim. Então, se são pequenas vitórias, celebre elas, né? Eu diria talvez a mesma coisa que o Lucas disse, com outras palavras, e talvez seria: não desista. Não desista. Acho que a tendência que nós temos diante de cristãos nominais, principalmente os que estão próximos da gente, famílias, amigos, é chegar ao ponto onde a gente diz: esse nem Deus dá jeito. Eu já falei, eu já fiz, eu já tentei. E a gente está diante de um Cristo, como diz Filipenses 1,6, que nos ama e que não desiste de nós. E o testemunho que eu trouxe foi de alguém que não desistiu da minha vida. Ele mudou as estratégias. Ele foi alguém que entendeu que era o momento de deixar de falar e orar mais, mas ele não desistiu. Nós temos diante da nossa vida, todos nós, pessoas que Deus tem colocado estrategicamente perto de nós. Deus, como um grande jogador de xadrez, tem levantado discípulos para alcançar outros discípulos, pessoas para alcançar outras pessoas. E ao nosso redor nós temos pessoas que não conhecem a Cristo. E se talvez ao nosso redor não hajam pessoas que não conhecem a Cristo, isso é um sério problema, porque significa que talvez nós estamos fugindo delas. Mas não desista. Amém. Não Amém. desista. Pense em estratégias, mude as formas, ore mais, aconselhe mais, ame intencionalmente, demonstrando isso, falando de Cristo, vivendo Cristo, ou fazendo isso no silêncio do seu Amém. quarto. E como Deus disse que ele honra quem honra, né? Esse episódio vai ser um bom espaço para o seu pai se alegrar em Cristo. Amém. Pelo que Deus fez na vida dele e na sua. E isso é um grande exemplo para quem está caminhando não desistir. Amém. Porque um dia essa alegria chega. Exatamente. Louvado seja Deus por isso. Muito bom, valeu. Posso terminar com uma besteira? Claro, sempre. Lá vem os gnomos. Lá vem. Não, O dessa gnomo vez- tomou a vida dele. Pode ser que o crente nominal seja como aquele seu amigo que não entende piadas. Ou que demora a entender, né? Você conta a piada pra ele agora, ele só vai entender. Entendi. Eu entendi, eu tô preocupado, que eu também não entendi agora. Eu tô esperando o aha moment e não veio. Ai, cara. Ó, Gente. a gente fez um... É que eu lembrei de um pastor, de um amigo que ele falou que a filha dele, ela tem eles identificaram um problema cognitivo nela, que ela não consegue associar os fatos. E as amigas dela, ela tem 11 anos, as amiguinhas falam que ela tem o humor quebrado. Que elas contam a piada, ela não entende. E às vezes, meia hora depois, ela vai rir porque ela finalmente entendeu. É sério que esse é um problema cognitivo? Porque agora eu tô preocupado se eu devo procurar um psiquiatra, alguém que possa me ajudar. Não, foi bem, Felipe. Foi bem, Felipe. Obrigado. Precisávamos disso para terminar. É isso. Gente, que alegria, que privilégio poder mais uma vez crescer e aprender com vocês. Caminhada com vocês é sempre edificante. Eu espero que tenha sido para você também, que tá aí em casa ouvindo a gente. Se esse é o seu caso, deixa um comentário pra gente, siga a gente lá no Instagram, curta se inscreva no nosso canal no YouTube,
você ajuda esse ministério a alcançar mais e mais pessoas. Obrigado pela sua paciência até aqui, que esse episódio tenha te abençoado e a gente se vê por aí. Até a próxima. Valeu.